instante o tempo muda, eis que surge a pergunta: por que o sol tá saindo ou a chuva caindo? Os mistérios vamos desvendar. A temperatura pode variar, o céu ficar mais escuro. Mudanças climáticas. O clima está diferente. O que muda na nossa vida? Você já deve ter ouvido falar em aquecimento global, mudanças climáticas, energias renováveis, preservação ambiental e reciclagem de materiais. Mas por que devemos nos preocupar com as mudanças climáticas? Como elas interferem no nosso dia a dia e o que podemos fazer para diminuir os seus efeitos e nos adaptar a eles? Tudo começou no início do século XIX. O matemático francês Jean-Baptiste Fourier foi o primeiro a perceber que a atmosfera da Terra funciona como uma grande estufa, criando um ambiente favorável para a vida das plantas e dos animais. Ele constatou que os gases atmosféricos absorvem energia na forma de calor, elevando a temperatura da superfície da Terra. No final do século XIX, outro grande cientista, Svante Arrhenius, criou um modelo matemático para estudar a influência do gás carbônico da atmosfera sobre a temperatura da Terra. Em 1896, Arrhenius calculou o aumento da temperatura se a quantidade de CO2 na atmosfera duplicasse. Para isso, baseou-se no conceito de estufa, introduzido em 1827 por Fourier. O efeito estufa. Para entender o efeito estufa, pense em um veículo parado sob a luz do sol com todos os vidros fechados. Os raios chegam ao veículo na forma de radiação solar visível, passam pelos vidros e aquecem o interior do veículo. O calor aí gerado tem dificuldade para sair pelos vidros, aquecendo o interior do veículo. O mesmo ocorre com a atmosfera da Terra. Alguns gases, como vapor d'água e gás carbônico, funcionam como o vidro do veículo, deixando entrar a radiação, mas dificultando o retorno do calor para o espaço. Como podemos ver, o efeito estufa é um fenômeno natural que faz com que a temperatura média da superfície da Terra seja de 15 graus Celsius. Sem ele, a temperatura média seria de menos 18 graus Celsius. Quando aumenta a concentração de gases de estufa na atmosfera, o efeito estufa fica mais intenso e fica mais difícil o calor ir para o espaço. Essa diferença causa o aquecimento da baixa atmosfera, elevando a temperatura média da Terra e causando mudanças climáticas. Revolução Industrial. As mudanças climáticas causadas pelo homem estão associadas ao aumento da emissão de gases de efeito estufa por queima de combustíveis fósseis, queimadas, desmatamento, decomposição de lixo, entre outras causas. A partir do final do século XVIII e na segunda metade do século XX, houve uma expansão da produção industrial, causando o aumento da emissão de gases de efeito estufa. Existem fortes indícios de que o clima está de fato mudando. As últimas 2 décadas foram as mais quentes dos últimos 1000 anos. As projeções do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, indicam que nos próximos 100 anos poderá haver um aumento da temperatura média global entre 1,8 e 4 graus Celsius e um aumento do nível médio do mar entre 18 e 59 centímetros, o que pode afetar significativamente as atividades humanas e os ecossistemas terrestres. Aquecimento global. O aquecimento global tem impactos profundos, podendo causar a extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e intensidade de chuvas, elevação do nível do mar e intensificação de fenômenos meteorológicos como tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor e secas prolongadas. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius em 10.000 anos, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos se continuar o ritmo das últimas décadas. O homem está mudando o ambiente. A cada hora, 9.000 pessoas somam-se à população mundial. A cada hora, 4 milhões de toneladas de gás carbônico são emitidas. A cada hora, 3 espécies são extintas, 1000 vezes mais rápido do que os processos naturais. A cada hora, atividades humanas adicionam ao ambiente 1,7 milhões de quilos de nitrogênio reativo. A
cada hora, 1.200 hectares de florestas são derrubados. Como isso afeta a nossa vida? Há dois cenários extremos. Um com maiores emissões e, portanto, pessimista, e outro menos pessimista. O cenário pessimista estima um aumento da temperatura entre 4 e 6 graus Celsius, ocorrência de extremos de chuva e seca, alteração da distribuição das áreas dos biomas, alteração na biodiversidade, impactos na saúde da população, na agricultura e na geração de energia. O cenário menos pessimista prevê um aumento médio de temperatura de 1 grau Celsius a 3 graus Celsius e impactos parecidos com o cenário pessimista, só que em menores proporções. Como você pode ajudar? Muitos prejuízos causados pela ação indevida do homem na natureza são irreversíveis. As espécies que foram extintas nunca mais existirão, e a diminuição do grau de aquecimento global depende da vontade dos governos e das pessoas em reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Mas cabe a cada um de nós mudarmos nossos costumes para uma nova realidade de vida. Você pode ajudar bastante na conscientização de pessoas mais velhas, dos governantes e dos meios de comunicação. Construindo um novo planeta. Veja algumas dicas que você pode seguir e passar adiante. As áreas verdes são importantes para reduzir as temperaturas máximas. As árvores trazem sombra e frescor ao ambiente sem gasto de energia. Uma cidade com muitas áreas verdes é menos quente. Pintar telhados com tinta refletiva diminui a temperatura interna da construção. Uma cidade onde as casas têm mais jardins e quintais e menos áreas de asfalto e concreto também está mais protegida das inundações. O Brasil é um dos únicos países que fabrica automóveis do tipo flex, que funciona com álcool ou gasolina. O álcool é menos poluente do que a gasolina, dê preferência a esse combustível. No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. É fundamental encontrar caminhos para o desenvolvimento dos biomas sem degradar essas regiões. E quando você crescer? Você pode participar da preservação do planeta sendo um pesquisador da área de mudanças climáticas ou da área de ciências do sistema terrestre, ou um cidadão consciente de suas responsabilidades. Veja algumas questões para as quais os cientistas estão buscando respostas. Como enfrentar os grandes aumentos do nível do mar que ocorrerão por causa do derretimento do gelo continental? Como modificar e adaptar a agricultura à nova realidade ambiental? Como salvar espécies da fauna e da flora de uma possível extinção? Como preservar a biodiversidade da Amazônia, do Cerrado e da Caatinga, tão importante para o equilíbrio ambiental de todo o planeta? Como manter a qualidade de vida que conhecemos hoje sem aumentar o nível de emissão de gases de efeito estufa? Mudanças climáticas no INPE. As causas das mudanças ambientais e seus impactos são objeto de estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A área de ciência do sistema terrestre tem como um de seus objetivos gerar cenários que mostram as mudanças que poderão ocorrer no uso e na cobertura da Terra. Os pesquisadores também estudam as implicações das mudanças ambientais no desenvolvimento do país. O INPE lidera a Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, a Rede Clima, que gera e dissemina conhecimento e tecnologia para que o Brasil possa responder aos desafios provocados pelas mudanças climáticas globais. Os climas no nosso planeta não são sempre os mesmos. Eles mudam no decorrer de longos períodos de tempo. A temperatura global é mais fria ou mais quente dependendo do período da história. É claro que estas mudanças não ocorrem da noite para o dia, mas no decorrer de períodos muito longos, centenas ou mesmo milhares de anos. E algumas delas acontecem repetidamente e são chamadas de ciclos. Outras são fenômenos ocasionais. Durante a época do Império Romano, no tempo de Jesus, por 400 anos a Terra atravessou um período muito frio. Mas próximo à nossa era, ele se repetiu entre 1550 e 1850. Os invernos eram longos e frios, e os verões frescos e úmidos. Estes períodos frios são chamados de pequenas eras glaciais. Por que era glacial? Bom, porque o sinal mais visível é a extensão da área coberta por gelo.
De fato, há 18 mil anos, quando a última verdadeira era glacial estava no auge, a Terra era totalmente diferente. Era difícil encontrar um lugar quentinho, pois o gelo cobria quase toda a Eurásia e a América do Norte. Mas como podemos saber que estas mudanças no clima aconteceram? Há muitos milhares de anos as pessoas sabem escrever. Em geral, escrevem sobre suas vidas e os detalhes de suas rotinas diárias, o que nos dá informações valiosas. As pessoas vestem roupas diferentes e constroem diversos tipos de casas, dependendo do frio ou do calor. Bom, até hoje isso não mudou. Estas descrições nos dão uma boa ideia de como o clima era naquela época. E quanto a um tempo anterior à escrita? Bom, os cientistas de hoje estudam amostras colhidas das profundezas do gelo no Polo Sul. E como nunca ninguém viveu na Antártica, qualquer mudança no gelo proviria de condições climáticas. Usando estas indicações de centenas de metros de profundidade no gelo, eles conseguem ter ideia de como era o clima do mundo naquele período. Estas mudanças no clima não são completamente entendidas ainda. Alguns cientistas acham que resultam de fenômenos externos específicos, ou, por outro lado, de vários fenômenos ocorrendo juntos. Por exemplo, a órbita da Terra em volta do Sol muda no decorrer de centenas de milhões de anos. Por isso, os raios do Sol nunca aquecem a Terra da mesma forma. Ou seja, os climas se modificam. Às vezes, os vulcões causam mudanças. Toneladas de cinza de erupções vulcânicas são lançadas ao céu mascarando os raios do Sol, o que faz as temperaturas da Terra baixarem, dificultando a vida de todos os seres. Há, sem dúvida, razões biológicas para mudanças no clima também. E quanto aos séculos passados, o próprio homem causou algumas mudanças. Por esta última razão, desde 1850, nosso planeta tem se aquecido. A industrialização e a poluição são provavelmente responsáveis. Mas alguns cientistas têm outra ideia, de que este aquecimento é em parte uma ocorrência natural. Nós podemos estar num ciclo de aquecimento. Uma coisa é certa, com a população crescente e o desenvolvimento de novos meios de transporte e de comunicação, todos os fenômenos especiais, períodos de seca ou chuva pesada, de ondas de calor e períodos frios, tempestades e ciclones, são agora sistematicamente registrados. De certa forma, pode-se dizer que são acidentes climáticos, mas eles sempre ocorreram. De todo modo, as pessoas aprenderam a se proteger deles. Em áreas de monção, as casas são construídas no alto para que não sejam inundadas. Em regiões de ciclone, são erguidas com materiais flexíveis, que podem resistir a fortes rajadas de vento. Mas estes acidentes são importantíssimos hoje, por causa de suas várias consequências graves. Todo ano, eles causam impacto em milhares de pessoas, às vezes abalando regiões inteiras. Estas catástrofes são extremamente difíceis ou até impossíveis de prever. Mas elas ocorrem com regularidade e frequência e podem ser um sinal de que os climas estão mudando profundamente. Levará muitas décadas até sabermos ao certo. O inverno no Brasil chega em 21 de julho e 22 de setembro. No começo dá aquela esfriadinha. Graças à chegada das massas polares, o ar fica frio e seco. No segundo mês, após 60 dias sem chuvas, já é possível ver no horizonte aquela névoa seca provocada pela fuligem das queimadas. No terceiro mês, as altas das temperaturas somadas à umidade relativa de apenas 20% geram um mal-estar generalizando o número de queimadas. Neste momento, todos estão de olho nos termômetros do país. O Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil e o IMET, o Instituto de Defesa Nacional de Meteorologia. A cada hora, o IMET atualiza esses dados, explica o meteorologista Manuel Rangel. Da estação, aqui ao nosso lado, nós temos vários instrumentos, cada um com sua finalidade específica, onde temos que mede radiação solar, temos que mede a chuva ocorrida, temos o tanque evaporimétrico e temos aqui ao nosso lado o abrigo meteorológico. É exatamente como nós podemos ver aqui, para o cálculo da umidade relativa do ar, nós temos este conjunto de termômetros. Aqui é o termômetro de bulbo seco, termômetro de bulbo úmido, é feita a leitura do seco, em seguida do úmido, e a diferença, chamada diferença psicométrica, ela é obtida e em seguida você entra numa tabela e você encontra exatamente o índice de umidade relativa do ar que está sendo registrado no momento.